Bom dia, você está vendo aí essa fotografia da estrada Cachoeira a Santo Antônio de Paraguaçu, e é uma foto do Tony CH Carvalho, tá aí o Instagram dele hoje. Eu lembrei de colocar que é o fotógrafo que cede essas imagens, que estaremos sempre trocando até termos um cenário definitivo. Você vai curtindo aí essas belas fotos do Tony Carvalho e pode seguir através do Instagram dele, Tony CH Carvalho. Hoje é dia 7 de julho de 2022 e vamos começar nosso programa, então, mostrando as manchetes dos jornais que circulam pelo país nesta quinta-feira. Começando pelo jornal A Tarde de Salvador, preço da gasolina baixa nas bombas para alívio geral. Finalmente temos boa notícia. Motoristas de Salvador tiveram ontem um dia de alívio ao abastecer veículos com gasolina. Os preços nas bombas de combustíveis tiveram significativa redução, chegando até R$ 6,63 o litro, bem abaixo dos valores próximos ou mesmo superiores a R$ 8,00 praticados alguns dias atrás. Então aí, quem teimou, os governadores que ainda teimaram de não querer reduzir o ICMS, não tem como argumentar, né? Porque esse efeito aí que aparece no bolso das pessoas, nos olhos das pessoas, é o que todo mundo quer ver. Os estados, os governos precisam aprender a fazer mais com o dinheiro que recebem e a trabalhar para que se pague menos imposto e não mais imposto. Menos imposto é dinheiro transferido do governo ineficaz, inoperoso, para as pessoas que precisam sobreviver num país de renda tão baixa quanto é o nosso. Inclusive porque esse é apenas um alívio mesmo, como está na manchete do jornal, porque não resolve as coisas. Temos um longo trabalho pela frente para resolver as coisas, e a manchete do jornal Correio demonstra isso. Também de Salvador, o Correio. A manchete é: leite dispara e encarece preço do queijo, manteiga e iogurte. Alta dos custos de produção e transporte da indústria leiteira causa aumento de 20% a 31% no valor dos derivados em Salvador e região metropolitana. Mas é um problema nacional. Você vai ver aí no estado de Minas, leite já está mais caro que a gasolina. Tem até uma charge engraçada, aí o dragão da inflação abraçado com o pacote de leite está amando o leite agora e a gasolina está com ciúme, a bomba de combustível. O litro do alimento chega a custar quase R$10 em Belo Horizonte, com aumento superior a 70% em algumas marcas. E já o combustível é encontrado por menos de R$6 na capital, ou seja, Salvador o combustível ainda está caro. Mas também sabemos do fenômeno da venda, da privatização da refinaria, que gera esse preço mais alto na Bahia. Bahia sendo o estado onde a gasolina está mais cara, geralmente, no Brasil. E o Popular de Goiás também mostra esse problema do leite. Enquanto comida fica parada no balcão, o leite está mais caro que a gasolina. O valor do litro no varejo chega a R$ 8,00. Disparado é resultado da queda na produção e migração de pecuaristas para outras atividades, é o que diz o jornal goiano, o Popular. E o caso da comida parada é uma coisa escandalosa. Um estoque de 21 mil cestas básicas adquiridas pela Prefeitura de Goiânia está guardado em depósito desde março. E, inclusive, os produtos estão perdendo a validade. Já aconteceu com o açúcar e ameaça acontecer com outros produtos. Enquanto isso, sabemos que a fome vem se alastrando no país. E cestas básicas adquiridas pela Prefeitura, que são para distribuição, está esperando o quê? Esperando a eleição, chegar perto da eleição para influenciar no resultado? Vocês já viram esse filme, né? Em vários lugares. O estado de São Paulo, risco de recessão global, derruba petróleo e zera a defasagem de preços. Cotação do barril cai para $100 e o dólar sobe. Bem, então pelo menos
que haja o alívio de não acontecerem novos aumentos, por enquanto, de gasolina. Zerou a defasagem da qual a Petrobras tanto se queixa em relação ao preço internacional do petróleo. O preço caiu no mundo do petróleo. Vamos ver se no Brasil ele ao menos para de subir. Fica aí onde está. Já que teve uma queda, tomara que então continue. Permaneça dessa forma. Folha de São Paulo com PEC, expectativa fiscal é pior que a do governo Dilma? Mas, rapaz, o governo Bolsonaro com expectativa fiscal pior do que no governo Dilma. Vamos esperar que não transforme o Brasil numa Venezuela. Ainda tem tempo para isso? Depende. Não dá para transformar o Brasil em Venezuela daqui para o final do ano. Mas, vencendo a eleição, ele consegue. Ele junto com Paulo Guedes. Imagina quem diria um governo sob o comando de Paulo Guedes ter um risco fiscal maior do que o governo de Dilma. Veja você, o homem da austeridade, o homem que ia conseguir dinheiro, que ia zerar o déficit público, é esse. Que produziu essa grande obra aí. E o mercado já desconfia mais dele do que desconfiava de Dilma. Diferentes indicadores começam a mostrar piora na percepção de risco fiscal no Brasil. Projeções de inflação acima da meta, alta do dólar, queda da bolsa e elevação do risco país são alguns deles. Quem diria? O Globo, operadoras fazem nova ofensiva para atrair usuários ao 5G. Teles oferecem descontos de mais de 60% para a compra de aparelho. Só que poucos poderão, entrar. No nível que a gente está de recessão na economia, resta pouca gente ainda por cima da carne seca, como a gente diz. A maioria está sem carne seca, alguns apelando para osso e outros até sem osso. Jornal O Povo do Ceará, violência doméstica, mulheres de baixa escolaridade são maioria das vítimas. É o que acontece, A ausência de educação, ela estraga com tudo na vida da pessoa. Claro que essas mulheres de baixa escolaridade, elas têm uma dependência econômica maior dos seus companheiros, que são ao mesmo tempo os seus algozes. E além de tudo, elas não têm noção clara sobre seus direitos. E também, quando têm e vão reivindicá-los, não são ouvidas por serem pessoas simples, pessoas que têm medo, vergonha. Com raras exceções, evidentemente existem as exceções, mas a gente precisa de educação para tudo nesse mundo, para tudo nessa vida. É preciso melhorar a educação para melhorar todas as outras coisas. Não tem outro caminho. Fora disso, tudo é paliativo, sabe? Tudo é paliativo. A situação da Covid vem se agravando na Bahia. Se agravando num nível assim que começa a preocupar. E os dados ontem mostraram uma piora no estado inteiro. Covid-19, Bahia ultrapassa 17 mil casos ativos e registra 17 mil mortes em 24 horas. Olha só que agravamento. Ontem o jornal informava que, o jornal da TV Bahia, na televisão, informava que desde março não tínhamos 17 mortes. E aí o Metrô 1, da Rádio Metrópolis, está dizendo que nas últimas 24 horas foram 4.780 casos, quase 5 mil. Muito parecido com o auge da epidemia. E essas 17 mortes. Ocupação da UTI.
Para adultos, já começa a preocupar também, 54%. São 190 leitos disponíveis e 103 estão ocupados. E a gente sabe como isso explode, como isso cresce rápido. E na UTI pediátrica, que tem pouquíssimos leitos, são só 23, 11 estão ocupados. Metade, 48%. Então, parece que a gente vai ter que voltar com mais intensidade a fazer uso de máscaras e intensificar também a preocupação com a vacinação, porque a dose de reforço está sendo negligenciada pela maioria da população. Ainda na área de saúde, temos uma notícia importante. Essas imagens aí, que talvez muitos não conheçam, não saibam o que é, parece até o cano de uma arma, né? Pois bem, é o cigarro eletrônico. E a Anvisa fez uma reunião ontem e decidiu que o cigarro eletrônico continua proibido no Brasil. A venda de cigarro eletrônico, a propaganda. Só que é uma coisa muito comum. Sabe que eu nem me lembrava que a Anvisa tinha proibido o cigarro eletrônico? Porque quem quer tem. É fácil de encontrar. Mas é algo que tem causado muito dano à saúde. Especialistas mundo afora têm denunciado os males que o cigarro eletrônico causa à saúde. E ainda induz ao uso posterior do outro cigarro tradicional. E tem alcançado uma faixa etária de gente muito jovem, de 13 anos. Muita gente nessa idade, a partir dessa idade, fumando cigarro eletrônico. Então a Anvisa decidiu que ele deve permanecer proibido. Porém, não sei se é a melhor estratégia, né? O cigarro tradicional, eu sempre desconfio dessa estratégia da proibição. O cigarro tradicional nunca foi proibido. Agora, houve intensa campanha contrária, houve uma regulamentação, houve uma proibição, sim, aí sim, de propaganda. Há todo um trabalho de longo prazo e que, inclusive, está sendo destruído por esse cigarro eletrônico que está aí correndo solto, apesar da proibição da Anvisa. Por isso que eu digo, proibição não costuma dar bom resultado. E saímos do cigarro tradicional, que tem um número reduzido ao longo das últimas décadas, reduziu-se o número de pessoas que fazem uso do cigarro tradicional, e agora tem havido um crescimento muito grande desse tal cigarro eletrônico. E sai a fumacinha, dá a sensação de que o sujeito está fumando, etc. E vicia do mesmo jeito. E causa mal também. Tem pessoas com doenças aí que surgiram a partir do consumo desse cigarro eletrônico. Vamos falar aqui de pesquisa eleitoral. Está se tornando há muito tempo, né? Está se tornando não. Esses resultados são repetitivos, o quadro não se altera. Ontem mais 2 pesquisas saíram, mais ou menos na mesma direção. Como houve uma pequena aproximação dentro da margem de erro do Bolsonaro em relação ao Lula em 2 pesquisas, parece isso ser uma tendência, mas o certo é que, no geral, o quadro permanece. Poder Data divulgou ontem pesquisa, e nela Lula tem 44, como tinha na pesquisa anterior. Eles fazem pesquisas de 15 em 15 dias. E Bolsonaro, dentro da margem de erro, subiu de 34 para 36. Então, Bolsonaro se aproximou um pouco de Lula nessa expectativa de votação para o primeiro turno. E os outros candidatos, na mesma insignificância. Ciro Gomes, 5, Janones e Tebet, 3, empatados, e todos os outros, 0. O que houve uma alteração um pouco mais significativa é para a projeção do segundo turno. A vantagem de Lula sobre Bolsonaro caiu, como mostra aí o site Poder 360, que é quem patrocina essa pesquisa. A diferença caiu de 17 pontos para 12 pontos. E está em 50 contra 38. Esse quadro aí mostra
a diferença atual, e mostra o momento em que houve a maior de todas as diferenças. Houve um momento em que a diferença chegou a 25 pontos percentuais, 55 a 30. Mas isso ano passado, muito longe da eleição. Esse ano, porém, já esteve em 54 contra 32, 22 pontos de diferença, e agora 12 pontos de diferença. Ou seja, uma diferença que já foi de 22 pontos a favor de Lula, caiu 10 pontos. E agora está em 12. Isso evidencia que não tem eleição ganha. Tem muita gente aí dando como fato consumado que Bolsonaro perde a eleição. Ora, eu acho que pelo desempenho do governo, ele tinha que ter um outro candidato aí, já disputando esse segundo turno contra Lula, essa vaga no segundo turno. Mas acontece que não é isso que percebe o eleitor de Bolsonaro. Ele ainda tem que ele não é um bom candidato, que ele deveria ser trocado por outro. Muito pelo contrário. No mínimo, 1/3 do eleitorado tem demonstrado que prefere Bolsonaro. Não importa o que ele diga, não importa o que ele faça. Então, é muito fiel esse público, é muito fiel esse eleitor de Bolsonaro, está muito convicto, assim como uma grande parte, ou a maioria dos eleitores de Lula também está convicto, e os dois se mantêm aí exclusivamente, quase, como candidatos que podem ser considerados nesse cenário. Será que muda? Será que muda a partir do mês que vem, quando as candidaturas são oficializadas? O que diferença faz a candidatura ser oficializada? Todo mundo sabe quem são os candidatos. Oficializada, que eu digo, nas convenções partidárias. Aí, será que muda quando começar a propaganda eleitoral? Mas a gente tem visto que diminui a influência daquela propaganda eleitoral obrigatória à medida que o tempo avança, porque as informações vão circulando mesmo já pela internet. A campanha vai acontecendo a cada dia, a cada hora, pela internet. Inclusive através de meme, através de WhatsApp. E a propaganda partidária formal de todas as eleições, que realmente sempre foi a coisa mais decisiva, vai perdendo importância. Feira de Santana vai ter mesmo micareta em setembro. Eu pensei que o prefeito fosse desistir. Tem esse crescimento agora da Covid, tem o São João que foi feito já de forma tão improvisada, justamente por conta de uma desorganização que acontece nas contas da prefeitura, na administração municipal. E até fui consultado numa matéria feita pelo colega Augusto Ferreira, que estava consultando alguns jornalistas, e ele disse para ele, eu acho que ele tinha essa impressão de que a prefeitura desistiria desse projeto de fazer a micareta, porque não teve micareta em 2021 e nem em 2020, por conta da pandemia, o pessoal quer fazer uma micareta, mas já passou a época. Aí vai ser uma micareta fora do prazo, isso é mais um improviso, tá em cima, micareta não é algo fácil de organizar, mas o prefeito confirmou para a TV Subaé, está sendo aí também informado pelo site Bahia BA, que no período de 16, 17 e 18 de setembro vai acontecer micareta em Feira de Santana. Eu já imaginava que não seria assim, mas está sendo, será. Bem mais importante do que micareta é a educação, né? Já falamos dela aqui. E ontem o prefeito esteve em algumas escolas da cidade anunciando que elas passarão por reformas. Vamos ver então
como é que vai ser, qual é a previsão para essas escolas serem melhoradas, ficarem em condições adequadas para as crianças. Foi assinada nesta quarta-feira a ordem de serviço para as obras de reforma e ampliação de mais 6 escolas da rede municipal. 4 delas foram visitadas nesta quarta-feira pelo prefeito Colbert Martins Filho e a secretária de Educação, Ana Cipaim. A primeira foi a Newton Belas Vieira, no Parque Getúlio Vargas, que será reformada. Fechada há 2 anos, os alunos são levados todos os dias pelo ônibus, custeado pelo município, para um prédio próximo. Fechada há 2 anos? Pera! Como assim fechada há 2 anos? Por que ficou fechada por 2 anos? Aí eu fiquei espantado, né? Parei aí a matéria da prefeitura. Essa matéria é da prefeitura. 2 anos fechada? Quer dizer, as escolas estavam paradas por conta da pandemia e a prefeitura não aproveitou para fazer reforma? Olha, se fosse eu não ia nem fazer propaganda dessa obra aí, não. Vai ter vergonha. Meu Jesus. Bom, a prefeitura disse que está investindo 25 milhões. Ficou 2 anos fechada, em plena pandemia. Podia ter reformado, mas não reformou. Tinha dinheiro, né? Será que é isso? Mas agora tem. Então, será que não faltou só planejamento? Vamos ver, então. Quanto tempo vai demorar para ficar pronto? Se a gente tem essa resposta do município. Essas obras aqui, elas serão concluídas dentro de 12 meses. Nessas unidades... 12 meses, hein? 12 meses. Essas obras aqui, elas serão concluídas dentro de 12 meses. Vamos cobrar. Vamos ver daqui a 12 meses. Na metade... Devia ter, então, podia ter começado no início desse ano, né? Porque aí começava o ano letivo de 2023, já com a escola funcionando, tudo certinho. Mas, enfim, vamos ver se daqui a 12 meses realmente essas obras serão concluídas e essas crianças poderão parar de pegar ônibus, nesse caso dessa escola, né? Que são 6 escolas, parar de pegar ônibus para chegar na escola. Sendo que elas são vizinhas da escola que a prefeitura largou lá, fechada por 2 anos. Nessas unidades que nós estamos lançando hoje, nós vamos dobrar ou até triplicar o número de alunos, porque nós vamos também ampliar a área física e dotar a unidade escolar da infraestrutura pedagógica mais adequada. Pronto. É a escola Antônio Carlos Pinto de Almeida, a escola Newton Belas Vieira, a escola Esther da Silva Santana, na Mangabeira. Newton Belas Vieira é no Parque Getúlio Vargas, Almira Pereira Lago no Campo do Gado e Deocleciano Martins da Silva, que é lá no distrito de Maria Quitéria. Antônio Carlos Pinto de Almeida no Papagaio. Então, sucesso aí para a prefeitura, né? Lamentamos que tenha demorado para iniciar essa reforma, mas antes tarde do que nunca. Temos que melhorar também o nível da educação, né? Essa é outra questão na qual deve se envolver também a PLB, né? A PLB não ficar só procurando melhoria para os representados do seu sindicato. Procurar também melhoria para o estudante, para a educação feirense, que vai mal. Não vai bem, não. Sempre esteve mal e continua mal. Nada mudou em 20 anos, em 30 anos, está na mesma. O que mudou foi o preço das coisas, a inflação. E você vê aqui, os custos para comer só fazem aumentar. É um estudo realizado mensalmente pelo pessoal lá da UFES, da Universidade Estadual de Feira de Santana, e que mostra que em junho a cesta básica subiu para R$ 521,25. A alta no ano é de 11,85%, quase 12%.
A alta, esses 12 são só de 2022, viu? Aí a matéria no Acorda Cidade são só de 2022, porque em 12 meses é o dobro. É 23,56, quase 24% de aumento na cesta básica. Agora, em junho, são 12 produtos na cesta básica, 9 tiveram aumento. Imagina você. Os piores são o leite, como a gente já viu, é uma questão Brasil afora, quase 20% de aumento no leite, o tomate e o feijão. Caíram os preços da carne, da banana prata e da farinha. Porém, 2,5%, 2% e 1%. Ou seja, talvez tenha sido até uma queda ocasional do momento em que a pesquisa foi feita lá, no momento em que passaram para dar uma conferida. Porque são reduções de preço muito insignificantes. É curioso, ou então passaram até na hora da xepa, né, para fazer a pesquisa. Não é feita a pesquisa num lugar só. Mas é assim, na hora de subir, sobe muito. Na hora de descer, desce pouco. E resultado, entramos no mapa da fome e ficamos no mapa da fome. E um país que produz comida para o mundo inteiro, que exporta comida para o mundo inteiro, vê os seus filhos passarem fome. 60 milhões de pessoas, segundo foi divulgado ontem. É um drama contra o qual todos nós temos que lutar, além das outras lutas que são tantas do dia a dia. Um abraço para você, vamos ficar por aqui e amanhã, sexta-feira, estaremos de volta. Até lá. Lembra de curtir, comentar, compartilhar, para a gente alcançar mais gente aqui no canal. Um abraço para você.